tudo bem? Aqui quem fala é Murilo Calmano, biomédico e nutricionista da marca Dr. Rocha. E hoje nós vamos falar sobre insulina, né? Vamos falar um pouco sobre o exame de insulina, quais são os valores ideais dentro desse tipo de exame. Então vamos começar falando rapidinho do que é insulina, né? Vou te explicar o que é insulina. A insulina, ela é um hormônio muito importante quando a gente fala de diabetes. Então, quando a gente fala sobre insulina, ela é o hormônio responsável por colocar energia dentro das nossas células, certo? Então, quando a gente entra ali num estado de pré-diabetes, né, que antecede o diabetes tipo 2 principalmente, a gente fala que a gente tem resistência à insulina, certo? Então, o que significa essa questão de resistência à insulina? A resistência à insulina, na verdade, significa quando ela não está funcionando de maneira adequada, certo? Então, entrando nesse contexto, pouca gente sabe que a gente pode dosar a insulina no exame. Então, quando a gente fala de diabetes, muita gente fica focado ali só na questão de exame de glicose em jejum, de hemoglobina glicada, de teste de tolerância oral à glicose, e muita gente esquece de fazer exame de insulina. Quando algum paciente passa comigo, quando algum aluno vem conversar, eu sempre pergunto, como é que está o seu exame de insulina, né? Quando alguém chega até mim sem exame, eu sempre peço para trazer no retorno um exame de insulina. Por quê? Porque muitas vezes a glicose pode estar normal, mas a insulina pode estar alta. O que isso significa? Significa um indício ali de pré-diabetes, um indício de resistência à insulina, certo? Então, se você tem uma glicose normal, mas a sua insulina está elevada, é um indício ali de que você está começando um processo de resistência à insulina, tá certo? Muita gente me pergunta, Murilo, qual é um valor bacana ali para o exame de insulina em jejum? Bom, a insulina em jejum, depende do laboratório, depende da metodologia utilizada, tá? Ela vai de 0 ali cerca de 20, 21, 22, até 23. Então, eu gosto de cortar isso em 3 partes. Um primeiro terço, segundo terço e o terceiro terço. Então, de 0 a 14 é um valor aceitável de insulina. Eu acho que o melhor resultado para a insulina, na verdade, é dentro do primeiro terço. É de 0 a 7, tá? De 7 a 14 a gente fica ali num patamar de cuidado, né? Eu diria considerar um amarelo. E acima de 14, então, já é um processo de resistência à insulina, certo? Quanto mais insulina circulante, mais significa que o organismo está precisando dela porque tem um processo de resistência acontecendo ali, certo? Se a gente pensar nesses impactos ali a longo prazo, essa insulina em grande quantidade, de maneira resistente, ela vai ali aparecer em forma de sintomas. Então vai ter um ganho de peso, né? Dificuldade para emagrecer, aquela sensação de cansaço constante, né? Um desejo aumentado ali por carboidrato e, consequentemente, um aumento de risco para diabetes tipo 2, certo? E como é que a gente melhora a resistência à insulina? Simples, tranquilo, de maneira eficaz. Atividade física ela melhora muito os receptores de glicose, os receptores de insulina. A alimentação inteligente, tá? Então a gente focar ali nos alimentos amigos, evitar os carboidratos refinados, muito vegetal folhoso, legumes, proteínas de alto valor biológico, gorduras de qualidade, tá? E ali algumas estratégias que a gente consegue encaixar no dia a dia. Então o manejo do estresse, prezar ali por uma boa noite de sono, de vez em quando fazer um protocolo de jejum intermitente. Então são maneiras funcionais da gente controlar a insulina alta e melhorar o processo de resistência à insulina, tá certo? Se você fez o exame de insulina em jejum e os números estão altos, ou se você nunca fez e quer entender o que está acontecendo com você, se você está com resistência à insulina, eu te digo uma coisa, agora é o momento de você agir, tá certo? Na super aula da Semana da Diabetes Dominada, eu e o Dr. Rocha vamos te ensinar exatamente como interpretar esses exames e muitos outros. A gente vai te ensinar também a você entender os sinais que o corpo dá antes do diabetes aparecer e, principalmente, reverter esse quadro antes que seja tarde, tá certo? Mas se você quiser saber o passo a passo de como baixar sua insulina naturalmente, equilibrar sua glicemia e evitar complicações, essa aula é para você, tá certo? As inscrições já estão abertas, mas as vagas são limitadas. Então, para garantir a sua participação gratuita, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e fazer a sua inscrição agora mesmo, certo? Não espere a sua glicose subir. Entenda o que está acontecendo com o seu corpo e a hora de agir é agora. Então, de novo, clica no link aqui embaixo, faz seu cadastro e comece a dominar o diabetes de uma vez por todas. Estou te esperando na nossa aula. Um abraço, até lá!